Oi, pessoal, tudo bem? Cá estamos de novo. Olha só, primeira semana de abril. Eu acho que a gente já andou falando de iluminismo, mas nós vamos ter que falar de novo. O bimestre anterior foi meio complementação, meio não, complementação do ano passado. Então a gente tinha que preparar vocês para uma prova que vem vindo aí e a gente desenvolveu alguns conteúdos meio aleatórios. Mas agora nós começamos muito certinho. Nosso 8º ano e nós começamos com o iluminismo. Agora não pode ser mais ou menos, agora é muito certo. E o que a gente tem para falar de iluminismo, e a gente vai dividir ele em 2 aulas, a gente vai falar hoje sobre o iluminismo de maneira geral. O que foi o iluminismo? Tem um mapa mental aí muito legal para vocês estudarem. Muito legal mesmo. Ele aconteceu na Europa. No século XVIII. Século XVIII é 1700 e alguma coisa. 1700, o Brasil ainda estava capengando, tá? Estava capengando nessas questões. Depois do iluminismo se desenvolver na Europa, é que as ideias iluministas vêm para o Brasil e aí até acontece a independência do Brasil e dos Estados Unidos e todo o resto da América. Então, as ideias iluministas têm que ser muito bem entendidas, porque elas são o que levam à nossa independência e de toda a América. Então, o que foi o iluminismo? O iluminismo foi uma época, uma revolução de ideias. Ela culmina depois lá com a Revolução Francesa, que vai dar morte também. Mas aqui as primeiras ideias foi uma revolução de ideias, de comportamento, de mentalidades. A gente era muito fechado, fora da ciência, fora da casinha, né? E, de repente, os cientistas estão aí, eles já estão se desenvolvendo desde o Renascimento, desde 1500. Lá, desde 1500 e pouco, esse pessoal vem brigando com a ciência, né? Para que os governantes aceitassem a ciência, né? E em 1700 e pouco, com o iluminismo, isso aparece demais com os filósofos. Então, é aí que a filosofia entra em cena e muito, muito importante a filosofia. Filosofia é a arte de pensar. Então, quando você vai lá no ensino médio e vai aprender filosofia, o que eu acho uma pena vocês já não terem filosofia já, em escolas particulares isso já tem, filosofia desde sempre, no ensino fundamental 1, a filosofia ensina você a pensar. Ela faz com que você pense, desenvolva raciocínios, entenderam? É extremamente importante. Deixa eu fechar minha cortina aqui, que o sol está aumentando. Entenderam? Então, olha só, ideias das luzes, do renascer, de iluminar, de clarear, da liberdade de expressão, da liberdade de ação. Então, esses filósofos vêm contestando tudo isso que era proibido. E quem são esses filósofos? São Voltaire, Montesquieu, Diderot, John Locke, Descartes, Isaac Newton, que era um filósofo, além de um cientista, né? A gente tem na imagem que esses cientistas tudo tem cara de doido, assim, mas eles são pessoas extremamente inteligentes. Eles estão aí, por exemplo, hoje desenvolvendo a vacina, né? Correndo contra o tempo. Francis Bacon é outro, né? Também cientista. E esses iluministas, eles pensavam diferente mesmo. Eles pensavam tão diferente que, por exemplo, algum deles, né, eles queriam mudar a forma de governo. Então, o iluminismo queria o quê? Qual que era a ideia central do iluminismo? Mudar a forma de governo. E, junto com isso, a forma de pensar. Como é que eu mudo o governo se eu não mudo a forma de pensar? Isso é possível, professora? Por exemplo, hoje, é possível mudar toda essa política que tem aí? Mudar, fazer outra coisa?
é uma revolução, não uma guerra, uma revolução de ideias, mudar o... Eu não sei não se não vai ter uma mudança muito drástica nos próximos anos, porque entre Covid e sistemas de governo extremamente corruptos e tudo isso que a gente tem visto, de repente vai mudar. Então esses filósofos mudaram. E uma das coisas mais importantes que eles fizeram, a mais importante, foi tirar a monarquia. Olha só, culminou com isso, tirar a monarquia. O que é a monarquia, professora? É onde você tem um rei e ele manda em todo mundo. Quem manda aqui sou eu, acabou. Você não fala nada. E se falar demais, você morre. Então, isso é a monarquia, ter um rei. Então, o rei que manda em tudo. Então, com o iluminismo acabou a monarquia. Culmina lá na Revolução Francesa, que os reis, perdem a cabeça literalmente, eles são decapitados, vão à pena de morte. Mas só morreu os reis? Não, morreu outros caras também, mas uma guerra sempre morre inocentes e culpados, né? É assim que funciona uma guerra. Lá na Revolução Francesa, lá para frente, que nós vamos ver já já. Então, por que aconteceu? Um fato não acontece isolado. A Revolução Francesa não aconteceu isolada. Então, você tem que entender muito bem essa questão do iluminismo. Que os ideais iluministas eram esses: acabar com a monarquia, instituir os 3 poderes, que a gente tem até hoje. Olha só se foi importante. Nós temos os 3 poderes até hoje. Quais são? Tem um vídeo aí muito legal para vocês, que vai rolar aí no WhatsApp de vocês, ensinando o que são os 3 poderes. Legislativo, executivo e judiciário, que é o que a gente tem. Então, nós temos o poder legislativo, que é quem faz as leis. O vereador faz a lei aqui da cidade. O deputado estadual faz as leis do estado. E o deputado federal faz as leis de Brasília. Lá desde Brasília para o país inteiro. O federal é para o Brasil inteiro. Aí você tem o executivo, que é o presidente, o prefeito. Esses executam as leis. Ele tem que fazer o que os outros, os deputados e senadores lá em cima também fazem, né? E aí você tem o judiciário, que são os juízes que julgam as ações, tanto dos prefeitos, como dos deputados, senadores, presidente e do povo. Então, esses 3 poderes. Então, o que um cara só fazia, o rei, ficou distribuído entre todo mundo. Então, esse foi a ideia central do iluminismo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. A apostila está aí, o mapa mental é muito legal, põe um resuminho de cada um desses filósofos e eu estou à disposição, tá? Beijo. Obrigada.